É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação ver essa casa totalmente lotada. É sinal que estamos em busca. E hoje o tema, ele inspira: orai e vigiai. Quando nós olhamos essa figura, nós já temos uma leve impressão do que acontece conosco. De um lado está o bem, do outro lado são aqueles espíritos que tentam nos influenciar para que a gente saia fora dos trilhos, para que a gente saia fora do caminho. E para isso Jesus nos deu essa mensagem: orai e vigiai. Orai e vigiai é a orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e das nossas predisposições íntimas, sempre com o intuito de nos melhorar, valendo-nos do recurso da prece. E o que significa predisposições íntimas? São nossas construções do espírito, até o presente momento, fruto de todas as nossas encarnações. Vigiar não se trata de ficar de vigília sobre alguém ou algum outro, mas sim sobre nós mesmos. É manter a atenção sobre todos os pensamentos nossos que geram as atitudes do cotidiano de nossas vidas. Ou seja, quando Jesus disse vigiai, ele espera que nós fiquemos de olho em nossas ações, para que não caiamos em tentação. Vigiar e orar são movimentos que exigem muita energia de nós, pois precisam de nossa atenção suprema e constante. São movimentos internos, movimentos que precisam ser modificados, que não podem ser realizados passivamente. O que isso quer dizer? Não pode ser uma ação meia boca, como se diz na gíria. Tem que ser uma ação firme, decidida, munida de nossa força interior, de atitude firme, de vontade inabalável. Aquela força capaz de mover montanhas. A única força capaz de mover montanhas é quando envolve o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Quando essa energia ela vem carregada do sentimento que vem da alma, de dentro. E quais são essas montanhas que nós precisamos remover do nosso íntimo? São os nossos vícios, nosso ego, nossa falta de disciplina, nossa prepotência, nossa falta de humildade, nosso desrespeito para com os outros, enfim, todos os milindres que nós carregamos no nosso dia a dia, tudo que ainda nos ofende, tudo que ainda nos alcança como uma coisa negativa. Isso é que nós precisamos estar vigilantes e tentar mover do nosso íntimo. E para que nós tenhamos êxito, nós temos que estar dispostos a promover mudanças, mudar nossos padrões mentais. E isso exige de nós uma vontade firme, de querer verdadeiramente fazer aquilo. Mas e onde que nós podemos buscar essa força? Então, Jesus nos deixou a oração. A oração fervorosa,
que igualmente precisa estar carregada de emoção, de sentimento verdadeiro. Então, vigiar é uma ação de se observar com muita atenção, estar atento a todas as ações do nosso pensamento, é controlar, é verificar, permanecer alerta, desperto o tempo todo, ficar de sentinela de nós mesmos. Porque se conseguirmos controlar nossos pensamentos, meio caminho estará dado, pois é deles que parte toda e qualquer ação. Então precisamos ser sentinelas dos nossos pensamentos. Todas as nossas ações têm sua origem nos nossos pensamentos. Penso, logo existo. E será que é fácil controlar os nossos pensamentos? É a coisa mais difícil. A gente não imagina quão é difícil controlar os nossos pensamentos. Eu lhes pergunto, onde estão os pensamentos de todos vocês agora? Estão aqui presentes? Ou está só presente o corpo físico e o pensamento está lá longe? Onde está o nosso pensamento, ali está o nosso espírito. Isso é muito... A gente precisa assimilar isso, porque o nosso espírito, ele está onde está o nosso pensamento e não onde está o nosso corpo. O corpo é instrumento do espírito, mas é o espírito que manifesta em nós todas as suas vontades. Então, o que quer nos dizer Jesus? Que precisamos estar atentos para com o nosso pensamento. Onde está o nosso pensamento, ali está o nosso espírito. Quando Jesus nos disse que era para vigiarmos e orarmos, não foi para que essas ações fossem voltadas para o outro, mas sim para olharmos para dentro de nós, reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos erros e tomar providências. Porque não adianta só reconhecer os meus erros e não fazer nada, ficar na mesmice o tempo todo. Aí eu não tenho resultado algum. É necessário nós reconhecermos as nossas fraquezas. E ele pede para que nós tomemos atitudes firmes, atitudes de mudança. E se faltar a força, ele nos deixou então a oração. A oração é um poderoso elixir que nos dá a força necessária para nós vencermos os nossos obstáculos. Numa outra citação, Jesus também nos alerta: pecais por pensamentos, atos e omissões. Por que motivo será que ele colocou os pensamentos em primeiro lugar? Porque nossos pensamentos são as manifestações do nosso espírito, através da nossa mente e do corpo físico. Os nossos atos são frutos dos nossos pensamentos. As omissões são a negligência, a sabotagem oriunda dos nossos pensamentos. Ou seja, ser um palerma, não fazer nada, aquele cara que rima com aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aos olhos de Deus, não acrescenta nada para o espírito dele. Nós precisamos tomar o rumo de nossas vidas,
Nós temos que estar no controle, no leme. Nós temos que ter firmeza nas nossas decisões, para que a vida assim entre no prumo, no eixo. E tem outra parábola que a maioria também não consegue entender. Quando Jesus disse: aquele que já tem muito, mais será-lhe acrescentado. E aí eu lhes faço a seguinte pergunta, para entender a lógica do raciocínio do Cristo. Exemplo: se eu quisesse abrir um negócio e teria a opção de admitir 2 sócios. O primeiro, um sujeito organizado, proativo, simpático, bem-sucedido, que toma as atitudes imediatamente. E um segundo, uma pessoa, um sujeito relaxado, de mal com a vida, desorganizado, mal-humorado, só enxerga os defeitos dos outros e não consegue enxergar nenhuma qualidade. Com quem que você se juntaria para abrir esse negócio? Com certeza seria com o primeiro. E o que acontece então? Você acrescenta a sua força àquela força daquele que já é bem-sucedido. E ele terá cada vez mais. É assim que funciona a lei de Deus. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa dar tudo da gente para a gente conseguir isso. Porque de outra forma não tem jeito. Deus ajuda quem cedo madruga. Não quem espera tudo, que tudo venha de graça. Então, dessa forma, nós começamos a ter mais clareza e podemos colocar um foco no nosso vigiar. Vamos supor que nós somos aquela segunda pessoa, perdemos a sociedade, o negócio. Aos olhos de vocês, o que essa pessoa precisa fazer? Culpar o mundo? Culpar Deus? Ou começar a olhar para dentro dela e perceber os motivos do seu fracasso? Mas não adianta identificar os motivos e não fazer nada. É necessário buscar as mudanças e implementá-las. Nós nos conectamos com aqueles que se afinizam com as nossas energias. Vou repetir de novo. Nós nos conectamos com aqueles que se afinizam com as nossas energias. Cada pensamento nosso emite uma vibração, uma onda energética que se conecta com todos os espíritos encarnados e desencarnados que vibram nessa mesma frequência. Se eu consigo manter, então, meus pensamentos e ações equilibradas, conectados com a energia divina, com as energias salutares, com certeza o mal se afasta de mim. Meus amigos, meu campo de trabalho, meus vizinhos irão me enxergar dessa forma. Mas o contrário, ele também é válido. Mas então, para que serve a oração, a prece? No início eu já falei que orar é uma ação do pensamento guiada pelo Espírito. Pedir com persistência, com fé e humildade, implorar e rogar a Deus, com certeza sempre seremos atendidos. Não uma lamúria, mas um pedido que vem do coração, um pedido sincero, um pedido
da verdadeira necessidade que nós temos. Com a prece, nós estabelecemos e fortificamos uma sintonia mais próxima com Deus. A força da oração é de acordo com a vontade que eu projeto nela. Então, quando eu vou para orar e eu me coloco diante de Deus como um famigerado, um moribundo, que energia que eu coloco na minha oração? Eu preciso colocar a minha vontade firme daquilo que eu quero, para que essa energia chegue a Deus e eu consiga os resultados que eu espero da minha oração. E a oração que tem mais poder é a oração sincera, aquela que brota do nosso íntimo. E ela deve ser realizada diuturnamente. Por que isso? Porque se nós rezamos de vez em quando, nós não conseguimos estabelecer uma conexão firme com a espiritualidade maior. Agora, quando nós rezamos todo dia, de manhã, na hora do almoço, agradecendo o nosso alimento, à noite, antes de dormir, com certeza nós estabelecemos uma conexão firme com a espiritualidade maior. E aí, quando nós precisamos verdadeiramente de auxílio, ela estará presente com certeza. Porque a nossa conexão está fluídica, ela está posta, ela está colocada e nós teremos muito mais facilidade de nos conectar com Deus. E isso estabelece um endereço energético com a energia divina. E assim o nosso espírito se nutre da força necessária para vencer as tentações. E tem mais. A oração, ela cria uma aura de proteção à nossa volta, de acordo com a intensidade, a força que a minha mente coloca no momento da minha conexão com Deus. E o que diz o Evangelho sobre isso? Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, temos então o texto que fala sobre orai e vigiai. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele proferiu essas palavras aos discípulos que o acompanhavam no jardim do Getsemane, na noite antes de ser crucificado. A ocasião solicitou que os discípulos se mantivessem acordados e em oração. No entanto, enquanto ele orava, os discípulos foram vencidos pelo cansaço e dormiram. Não foram vigilantes. Esse momento é precedido pela última ceia, em que Cristo havia dito aos 12 apóstolos, aos 12 discípulos, que alguém ia traí-lo e que outros o abandonariam. E sucedido pela chegada de Judas, acompanhado de uma grande multidão armada de espadas e varas. Mas o pedido de Cristo para tanta oração foi para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que ele tivesse a energia suficiente na hora derradeira. Foi por isso que ele pediu para os apóstolos orarem com ele, porque a oração conjunta ainda tem uma força maior.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós fraquejamos quantas vezes durante o dia? Quantas vezes nós entramos em energias degradantes, em energias que decompõem a nossa aura, energias que nos afetam, e na maioria das vezes nós não nos damos conta disso. Então, quando Jesus pede aos discípulos para vigiar e orar, ele também diz: orar não é apenas se colocar à disposição. É colocar a nossa energia à disposição. É trazer do nosso íntimo o pouco amor que nós já conseguimos sentir. Com isso, ele quis dizer que, embora o espírito esteja sempre disposto, a natureza humana, ou seja, nós como encarnados, somos muito frágeis e não acompanhamos o vigor do nosso espírito. A prova disso está na conduta dos discípulos, que não foram fortes para combater o sono e acabaram dormindo. Diante disso, nós já paramos para pensar em quantas vezes a nossa carne é fraca durante o nosso dia? Provavelmente muitas. A mensagem de Cristo é extremamente valiosa para que nós reflitamos sobre o esforço que temos feito aqui na Terra para vencer essa debilidade. Kardec, na avaliação da passagem bíblica que Jesus aborda o adultério, Jesus Cristo, o adultério não se dá somente pelo ato, mas também pelo desejo. E ele comenta: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de fraqueza, de impureza. Portanto, a vigilância não se resume a apenas às nossas ações, mas principalmente aos nossos pensamentos. Como espíritos em evolução, nossa vida terrena é repleta de provas e expiações. Quando vigiamos nosso comportamento, somos mesmo propensos. Quando não vigiamos o nosso pensamento, somos propensos a cair em tentação. Essa tentação não representa somente os atos de violência grandiosos, mas também os pequenos gestos. Quando eu ando na rua e jogo um papel no chão, uma bituca de cigarro no chão, eu estou em desacordo com a ordem divina. Eu não estou cumprindo o meu papel. Quando eu me irrito com o próximo, quando eu sou rude durante uma conversa, também é uma tentação. É uma atitude de quem não soube ser paciente e compreensivo. Por isso, temos que nos manter vigilantes o tempo todo. Assim, poderemos praticar o bem. E a oração é a forma de pedir proteção e acompanhamento dos bons espíritos. Além disso, ao orarmos, nós afastamos os espíritos inferiores e nos conectamos com os espíritos superiores.
Então os espíritos inferiores param de nos obsidiar e nós paramos de cometer deslizes, porque nós entramos numa proteção divina, fruto da energia da oração. Se só vigiarmos sem oração, nós não teremos a força que precisamos para enfrentar os desafios. Se apenas orarmos sem vigiar, estaremos somente terceirizando a responsabilidade pelos acontecimentos em nossa vida. Por isso que orar e vigiar são duas ações concomitantes e essenciais para o nosso dia a dia. Como vimos, ao orar afastamos os maus espíritos e atraímos os bons. Quem ora ativa a sua força interior, muda a sua frequência energética e é fortalecido, pois cria uma aura energética que impede de se sintonizar com a frequência do mal. Muitas vezes nós andamos na rua, o ladrão está ali, mas ele não pega você, ele pega a pessoa que está do lado. Por que será? Porque ele identificou naquela pessoa a mesma energia que está com ele. Então, se nós quisermos estar protegidos, nós precisamos estar numa frequência elevada. Assim o ladrão vai passar por nós e não vai nem nos enxergar. Essa é a questão. Por isso, e Deus sempre está de braços abertos, pronto para ouvir nossas súplicas e derramar suas bênçãos sobre nós. Para isso precisamos nos conectar a Ele, de coração e verdadeiramente, para que se fortaleça o nosso espírito. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre a qualidade da prece com base nos ensinamentos do Cristo. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. E ele nos disse: quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Dessa forma, a oração pode ser feita em qualquer ocasião e não precisa de roteiro. Ainda assim, algumas preces podem ajudar a formatar e a direcionar a mensagem, que muitas vezes são difíceis de serem ditas. E como é difícil rezar. Quando a gente abre um grupo de estudos e pede para a pessoa, faz uma oração de 50, dificilmente nós encontramos alguém que sabe falar com Deus, que é nosso maior amigo. É difícil entender isso. Se nós não conseguimos falar com Deus,
como é que nós vamos nos equilibrar, erguer as nossas forças, se nós não temos palavras para com Deus? Então nós precisamos rever isso. Orar não é repetir palavras, é conectar a nossa energia com a energia divina. É estabelecer uma conexão profunda com Deus. E com certeza, quando eu faço isso, as coisas nas nossas vidas mudam. Porque nós não estamos caminhando sozinhos, apenas com a nossa energia. Nós estaremos caminhando com a energia divina. E quando nós estamos verdadeiramente com a energia divina, tudo ao nosso redor muda. E muda para o melhor. Muito obrigado e até outra oportunidade.